Olá, eu sou a Marielle Rezende, sou fonoaudióloga e hoje eu tô com uma convidada muito especial, a Dani Siqueira. Né, Dani? A gente se conheceu faz um tempo através do Daniel, que ela vai contar o caso do Daniel, do filho dela. Uma história bem bonita, bem emocionante, que eu pude participar desde o comecinho. Né, Dani? Me conta aí do Daniel, o que aconteceu com o Daniel? Olá, tudo bem? Meu nome é Dani Siqueira, eu sou de Apucarana. Daniel é uma criança que foi muito desejada por mim, muito amada. Daniel vinha numa gestação, tudo normal, até a 28ª semana. E estava tudo tranquilo. Até que ele começou, né, dar algumas alterações na ultrassom, nos exames. Na ultrassom, isso. Ele estava abaixo do percentil 5. E assim foram feitas outras ultrassons. E daí tudo levava que ele tinha uma síndrome. E assim, foi um impacto, assim, né? Porque você planeja várias coisas. Você espera coisas. A gestação, tudo tranquilo, Tudo, né? tranquilo. Então, pra mim, a gestação já não foi tão tranquila, o fim da gestação. Já descobriu o problema do Dani desde a gestação? Desde a gestação. E assim, o diagnóstico, né? Era de uma síndrome chamada de Dandy-Walker. Depois foi afastada essa síndrome, mas assim, foram 5 ultrassons, todas elas davam que ele tinha uma alteração, não tinha uma parte do cérebro, agenesia de corpo caloso, uma série de complicações que alguns médicos falaram que seria até incompatível com a vida. E você imagina, eu escutava um não, né? Vários não. Vários não. Mas eu estava gerando ele estava vivo dentro da minha barriga, né? Então, e aquilo me motivava. Desde quando eu fiquei grávida, eu orava ao Senhor, que o Senhor preparasse tudo, que cuidasse de cada detalhe. E eu falei assim, meu Deus, o Senhor está me abandonando nesse momento. Mas não, o Senhor continuava cuidando de todos os detalhes. Eu sou de Apucarana e eu fui encaminhada pra cá, porque daí assim, eu comecei a pesquisar lugares que eu poderia, né, que poderia receber o Daniel melhor. Sim, um parto melhor, né, mais tranquilo. Isso, porque assim, dava que ele tinha hidrocefalia e logo que ele nascesse, ele teria que fazer uma cirurgia. E eu vi o local que seria o Hospital Evangélico, que tinha um cirurgião lá. E eu consegui um obstetra, enfim, nós viemos pra cá. E eu fiquei internada 12 dias ali no Hospital Evangélico, fui muito bem atendida. Eu falo que o Senhor cuidou de todos os detalhes ali. Quando eu cheguei ali, eu já estava com contração. E eu cheguei lá, foi num dia que estava lotado o hospital. Ah, sempre tá lotado, né? Tava lotado o hospital. E daí a atendente falou assim: mãezinha, a gente não tava esperando você, mas o seu plano dá direito a um quarto. Mas não tem. Então eu não posso colocar você no inferior, vou colocar você no melhor, vou colocar você numa suíte. Falei assim, olha, Deus cuidando. Deus já começou. Já cuidou, aí, né? já. E assim, eu não sabia, mas eu iria ficar 12 dias internada. Então assim, foi muito bom eu ter ficado, né, nessa suíte, porque ali eu fiquei 12 dias e foram assim, 12 dias bem complicado, porque ali... O Daniel já começou a brilhar desde ali, né? Desde ali. Já começou. Porque ali ele lutava pela vida. Foi bem difícil. Mas assim, ele nasceu numa tarde linda. E não tinha gente... Daniel nasceu de 32 semanas. Nasceu prematuro. Prematuro. Não tinha como esperar mais, né? Eu e ele. Ele entrou em sofrimento e eu comecei a ter ataque cardíaco por causa da medicação. E veio uma enfermeira e falou assim... que me convenceu, porque assim, eu não queria que ele nascesse naquele momento, eu estava sentindo ele vivo. E o prognóstico... Ele estava protegido ali? Estava protegido. E o prognóstico talvez não seria tão bom, né? Logo que nascesse. E essa enfermeira veio e falou assim, mãezinha, cada vez que você está tendo essa dor, ele está lutando pela vida, é como se ele estivesse atravessando uma piscina. E ele está ficando fraco. Falei, então realmente ele vai ter que nascer hoje. E assim, o Daniel nasceu. Eu falo assim que eu tive uma visão na sala de parto. Porque assim, eu estava sozinha aqui em Londrina e entrei numa sala que eu não conhecia praticamente ninguém, só tinha visto o obstetra 2 vezes.
E eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu e Deus. Eu e Deus. E eu fechei o olho e eu tive uma visão daquela sala de parto cheia de anjo. E a hora que eu abri o olho, eu fiquei tranquila. Nisso, Daniel nasceu, chorou. Aí o doutor ainda falou assim, você viu o chorinho dele? Que maroto? Eu falei assim, mas é o meu bebê? Ele tá chorando? Sim, ele tá chorando. E assim, ele nasceu, ele foi pra UTI, foi descartada tudo que vinha falando de agenesia de corpo caloso, agenesia de uma parte do cérebro foi descartado. Assim, eu creio que o Senhor fez um milagre naquele momento, na vida do Daniel, porque foram feitos ultrassons até lá dentro do hospital mesmo, sabe? E dava que ele não tinha uma parte do cérebro. Para honra e glória do Senhor Jesus, o Daniel tem. Então, assim, os milagres começaram... Tanto é que ele tá até hoje, né? Sim. Vou contar depois, hoje a idade dele, os processos, tudo. E assim, ali, o Senhor começou a fazer um milagre desde aquele momento. O Daniel ficou 10 dias internado na UTI. E ele saiu, nós voltamos para Apucarana. Só que assim, o Daniel nasceu com 2,3 kg. E aí ele foi perdendo, né? Quando eu conheci o Daniel, você chegou lá na clínica pequenininho, uma coisinha assim, falei, gente, como que essa criança vai sobreviver? Como que a gente vai fazer uma cirurgia de implante, né? Tem um tempo. Mas foi assim, uma das crianças menores que eu já vi, pequenininha e super querida, amado, né? Então o Dani me marcou bastante quando ele chegou lá. Acho que quando nós fomos lá na clínica, ele tinha acho que 3 para 4 meses. Ele era bem pequenininho. Ele era bem pequenininho, porque ele demorou para ganhar peso, demorou para crescer. Porque assim, aí nós fomos descobrir que ele tinha o PCA, que tinha que corrigir. Eu levei o Daniel para casa. A primeira vez que eu fui dar banho no Daniel sozinha, ele ficou todo roxo. Falei assim, meu Deus. O que eu tô fazendo com meu filho? Aí eu lembrei que a enfermeira tinha falado, mãezinha, dá banho, lava primeiro a cabeça, enxuga, porque assim, o PCA, ele não conseguia manter a temperatura do corpo. Ele teve que fazer uma cirurgia cardíaca com 3 para 4 meses. Né? Então, assim, os desafios começaram logo... E falando em desafios, o Dani foi um dos maiores desafios. Ah, aquele meu Deus. pequenininho, né? Aquele coisa... E tirar o molde do ouvido O dele molde pra testar foi. o aparelho auditivo. Acho que foi Eu não conseguia enxergar o ouvido dele, de tão pequenininho, tão estreito. Como que eu vou fazer um molde pra que ele... Aí, lembra? A gente puxa a orelha e ele chorava, virava, segurava. Foi um dos maiores desafios pra gente conseguir tirar o molde do Daniel. Mas nós conseguimos, né, Dani? Sim. Porque, olha, ele é guerreiro, ele aceita. E quando nós fomos lá na clínica, ele já tinha feito a cirurgia do coração. Então, ele fez a cirurgia com 3 para 4 meses. Nós já sabíamos da deficiência auditiva. Que é assim, mãe tem, olha, um sexto sentido, assim. Porque logo que eu trouxe ele para casa, eu percebia que a campainha tocava e eu assustava e ele não. Ele não se manifestava, Não né? se manifestava. E assim, já fui ficando atenta. Aí eu levei numa profissional que fez uns testes, não conseguiu fazer o exame. Tem um exame chamado Bera, né? O Dani nunca na primeira vez a gente Não. conseguiu fazer tudo, né? Não. Mas ela falou assim, mãe, eu não consegui fazer o exame, mas leva seu filho em outro lugar. Isso lá em Apucarana. Leva seu filho em outro lugar, outro profissional, mas seu filho é surdo, tá? Ele já avisou que tinha deficiência, né? Já, mas ela falou desse jeito, seu filho é surdo, de uma vez. E aquilo me impactou. Aí eu voltei pra casa, assim, eu fiquei chorando, tipo, o resto daquela tarde. Mas assim, meu filho tá vivo. Ele tá surdo, mas ele tá vivo, né? Eu preciso focar em fazer ele sobreviver. Né? E assim, quando você chegou lá, o Dani pequenininho, pra colocar para ele, tinha tantas coisas pra fazer antes disso, que você se preocupou em ele ouvir. Você não sabia o que ia acontecer com ele depois. Sim. Então você já quis que ele começasse a ouvir. A gente começou com o aparelho auditivo, aí fez todo aquele processo pra ir pra cirurgia, porque tinha que ganhar peso, tinha que ganhar tamanho, peso. E o Dani não engordava, né? O Dani não crescia. Aí veio a questão dele broncoaspirar. Não sei se você lembra, ele não ganhava peso, Sim. ele broncoaspirava. E essa foi uma parte muito difícil, porque assim, eu não sabia nem o que era broncoaspirar. Eu só sabia que meu filho ficava doente, ficava com pneumonia e eu fiquei internada 2 vezes. Eu lembro que quando coloca o aparelho, tem uns retornos.
E o Dani, toda vez que voltava todo mês, pra gente ver como que tava, nem era mês, né? Era antes, pra ver como ele tava. Ele não ganhou peso. O Dani tá assim. Então a gente fazia um trabalho, uma luta constante, né? Uma luta constante. E assim, quando a gente colocou o aparelhinho nele, né? Foi dos dois lados, né? O Daniel tem deficiência auditiva bilateral. E foi assim, nossa, tomara que dê certo esse aparelho, sabe? Tomara que dê certo. E quando ele não respondeu muito aos estímulos, porque né? a perda dele era muito forte, uma perda profunda para o aparelho. O aparelho foi só pra gente testar realmente se não ia fazer efeito. Sim. Se ele ia acostumar com o aparelho ali na orelha mesmo não tendo efeito, para depois ir pra cirurgia, né? Que foi o que aconteceu. Mas meu coração de mãe falava assim, não, tem que dar certo isso, tem que dar certo. Mas tudo é um processo, né? Foi um tempo assim que eu pude pesquisar, conhecer outras mães. Eu falo assim que o acesso à informação hoje é fácil pela internet, mas a conversa com outra mãe, sabe, que já a experiência de uma mãe que já passou pela situação, que pode falar assim, vai por esse caminho, que esse caminho deu certo para mim, essa informação, essa profissional, então assim, essa experiência, essa troca de experiência é muito importante. Ajuda muito, né? Na caminhada. É isso que eu quero passar para as outras mães que estão nesse processo, que estão com filhos com dificuldade de ouvir, alguma outra coisa, que seja um estímulo para elas, né? Que procurem ajuda, que façam o que tem que ser feito para melhorar. Que por mais que às vezes o profissional fala, igual você falou, ele não vai sobreviver, ele é surdo. Peraí, mas tem recurso. Vamos ver o que a gente pode fazer para o melhor para o meu filho, não é? Sim, e falando assim de experiências, antes dele fazer o implante, eu participei de alguns encontros, né? A empresa de implante coclear faz alguns encontros e eu fui tentar saber mais. Sim. E eu fui num encontro que eu lembro até hoje. Tinha uma mãe que a filha dela tinha deficiência auditiva, visual e uma síndrome rara. E ninguém queria fazer o implante. Não sei se você lembra desse caso. Ninguém queria fazer o implante coclear nela. Porque assim, muita gente fala, não enxerga, tem uma deficiência, às vezes alguma coisa. Pra que vai ouvir? O que vai mudar na vida? E muda muito, né? Muda muito. E assim, para aquela família, para aquela mãe, a criança poder ouvir, ela poder se comunicar com a criança, foi o que me impactou bastante, sabe? Ela fala assim, agora ela tá me ouvindo. Ela pode não me entender, mas eu sei que ela tá me ouvindo. Ela pode não me ver, mas ela tá me ouvindo. Sim. Então, assim, eu fiquei muito tranquila em relação à equipe que eu tinha escolhido. Porque é a mesma equipe que fez a cirurgia nessa criança e fez o meu filho. Então, eu fiquei muito tranquila. Eu sabia que eu estava no lugar certo, né, com a equipe certa para fazer a cirurgia. Feliz. Para fazer a cirurgia do meu filho. Porque assim, aqui nós estamos, né, no Paraná e via SUS ou pelo convênio, geralmente eles encaminham, né, para os profissionais daqui. O Dani era um caso mais específico, né, mais grave, e nós precisamos encaminhar ele para Bauru, né? A cirurgia dele foi em Bauru. Por causa de outras condições, né, de saúde dele. Foi em Bauru, mas eu estava presente, né? Fui pra Bauru participar da cirurgia do Daniel. Mas assim, você tem que ter segurança na equipe. É o principal. É o principal. E eu estava com essa segurança. Eu sou de Apucarana. Eu fui buscar informações lá também. Até de um profissional de lá. E ele olhou pra mim e falou assim, bem no comecinho, quando eu descobri a deficiência auditiva do Daniel, ele falou assim, mãe, ele não escuta, mas ele pode utilizar Libras. Eu falei assim, ele pode utilizar Libras, mas o meu filho vai escutar? Eu não sei como, eu não sabia nada de implante. Porque foi bem no comecinho. Porque lá, quando eu estava grávida do Daniel, que eu tinha acabado de receber, né, o diagnóstico que ele tinha uma síndrome, eu recebi uma palavra. E nessa palavra, porque assim, daí eu comecei a ficar com medo. Falei, meu Deus, meu filho não vai mamar, como que ele vai fazer para andar? Porque o diagnóstico era ele vegetar em cima de uma cama. Sim. Aí eu recebi essa palavra que ele iria mamar, que ele ia andar e que ele ia falar, e todos saberão que foi o Senhor quem fez. Olha só. E eu me agarrei nessa palavra o tempo todo, o período todo do fim da gestação. E a gente deixou no começo bem claro, né?
O Dani falar é difícil. É difícil. Muito difícil. Ouvir, ele vai ouvir. E ele se expressa com o olhar, com, né? Então, e hoje ele evoluiu muito, né? Muito, Hoje muito. o Dani tá com quantos anos? O Dani tá com 7. 7 anos. 7 anos. Já fez tudo isso? Já. 7 anos. Mas assim, ele não fala. Eu acompanho o Dani até hoje, a gente vejo ele direto, tudo, mas ele não fala. Mas ele falou que ia ficar vegetando. Ele tá? Como que tá o Dani hoje? O Daniel tá na escola. Agora, eu acabei de deixar ele na escola, a interação social dele com os outros. Porque assim, antes ele ignorava os amiguinhos. Agora ele já tem essa interação. Ele fez uma apresentação, não sei se você chegou a ver. Eu vi. Ele fez uma apresentação na festa junina. Dançou. Dançou. Então, assim... O Dani tá andando hoje, tá correndo, andando, né? Tá correndo, tá fazendo arte, fazendo bagunça. Ele é muito inteligente, quando ele vai para mapeamento, pra gente trocar alguma coisa, ele vou atender o Dani. Às vezes ele fica abaixo de cabeça, não faz nada, né? Fica só olhando o tablet, não responde, Não, quer ir embora, ele levanta pra ir embora. Ele tem a opinião dele, né? Ele se expressa da forma dele, mas ele é... Ele é firme, né? Firme. E é uma graça. Então, assim, o Dani realmente foi um paciente que marcou, porque quando eu vi ele daquele tamaninho, pequenininho, e hoje tá aí, correndo, né? Ele não fala, por toda a dificuldade dele, mas ele entende, ele sabe que tá falando com ele, a hora de parar, ele para, né? Ele entende, hoje tá na escola. Tá na escola. É que, assim, o diagnóstico do Daniel, né? Além da deficiência auditiva, ele tem uma síndrome rara, né? Nós fizemos um exame genético nele. Ele tem uma microduplicação do cromossomo 17 e ele tem o autismo. A última consulta que eu tive com a neuro falou assim: mãe, se ele não quiser falar, ele não fala. Tenho crianças que não têm deficiência auditiva e elas não falaram, foram falar com 12 anos. Então, assim, ele tem o tempo dele. Ele vai evoluir no tempo dele. A sua parte é oferecer os estímulos. Sim. Faça a sua parte. E é isso que eu estou fazendo. E ele sempre foi muito bem estimulado, muito Foi. bem amado, né? Foi. O Dani sempre foi um exemplo aí para todo mundo. Tudo que eu pude ofertar e lutar pelos estímulos e pelas terapias, eu estou fazendo. Porque assim, lá na frente, eu vou falar assim, eu fiz tudo que eu pude. Tudo que estava ao meu alcance em relação às terapias, eu E a podia Dani fazer. sempre foi uma mãe muito presente. Dani, tem que voltar daqui 1 semana. Ela voltava. Dani, daqui 3 meses. Ela voltava. Sempre acompanhando. Tem que trocar essa capinha para ele ouvir melhor de 6 meses. Tava lá trocando. Então sempre foi muito correta, muito ali em cima do Daniel, né? Sim, sim. É porque assim, eu via que ele já tinha toda a dificuldade, o que eu tinha que fazer a minha parte. Eu falei assim, vou fazer muito bem. O Dani, e você viu assim, uma melhora, que ele ficou bem melhor depois do implante, depois que ele passou a ouvir, mudou bastante para você entender o Daniel? Sim, com certeza. Até o momento assim que ele fica sem o implante, é outra criança. Porque Fica mais nervoso, né? ele fica mais nervoso, ele fica apático, ele não interage com o que está acontecendo, ele ignora. Porque assim, o implante, pra quem não sabe, é uma cirurgia que é feita dentro, né? Colocado o implante pra ele ouvir e tem a parte externa. Isso. Quando tira a parte externa, ele fica no silêncio. Exatamente. E às vezes quando a gente tira pra trocar alguma coisa ou pra fazer um mapeamento, ele já percebe na hora, já muda, né? Já então quando muda. tira, ele muda. Já muda. E assim, eu tinha medo dele não se adaptar. Mas assim, o implante caiu, ele já vai com a mãozinha e já coloca. Hoje ele já coloca. No começo não era assim, Não, né? não. Mas hoje ele caiu, ele pega e já coloca. Então assim, a gente percebe... No começo ele mordia, né? Ele tirava e mordia, chegava lá todo mordido com os dentinhos. Eu falei, Dani, o cachorro pegou ela. Não, foi o dentinho foi o do Daniel mesmo. Então, mas assim, hoje não. Nós sabemos que ele gosta de ouvir. Porque assim, quando cai, ele já pega e Faz coloca. bem pra ele. Faz bem. E ele vê o aparelhinho, ele pega e já coloca. Então assim, nós percebemos que ele gosta de ouvir. Uhum. E ele é outra criança sem o implante. Muda bastante. Muda bastante. Muda muito. Ô Dani, a gente falou muito do Daniel, sim, né? Que hoje ele cresceu, tá andando, tá correndo, tá na escola. Então foi realmente um milagre tudo que aconteceu com o Daniel. Quando ele chegou lá pequenininho, hoje ele tá essa criança grande e tudo. Mas como que é a Dani, mãe do Daniel? Porque hoje a gente conhece a Dani como mãe do Daniel. Mãe do Daniel. É mãe do Daniel. Mas essa mãe não vive só em função do Daniel. Ela tem uma vida à parte também, que eu admiro muito.
Porque a Dani, gente, ela corre e participa de maratona. Eu já vi ela correr com o carrinho do Daniel junto, não é isso? A Dani, ela é profissional, ela trabalha. Ela se meteu na política, candidata a vereadora. Candidata a vereadora. Vereadora. E, além de tudo, virou fono, virou minha parceira de profissão. Exatamente. Conseguiu terminar a fonoaudiologia. E me conta um pouco da Dani. Por que a fono? Por que correr? O que aconteceu aí com a Dani? Para falar para outras mães que a mãe atípica também tem uma vida pessoal. Também pode, né? Correr, pode ter sua vida profissional e cuidar do seu filho. Então, falando da Dani, né? A Dani... A gente deixa o Dani de lado, vamos falar da Dani agora. Profissional. Eu sou funcionária do município de Apucarana, eu trabalho na assistência social da cidade. Eu fiz esse concurso quando eu estava grávida do Daniel. Então, assim, eu tinha vários planos, né? Pensando que eu teria uma maternidade, né? Que teria um filho típico. E não veio, né? Veio um filho atípico e eu tive que repensar vários planos, né? Abrir mão de muita coisa. Abrir mão de muita coisa. Exatamente. Só que eu falo uma coisa que é determinante, que foi determinante, não aceitar os não. Isso é o principal. Né? Não aceitar, seu filho não vai andar, seu filho não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Porque se dependesse do diagnóstico dos médicos, o Dani ia estar numa cama. Isso. Ou nem ia estar aqui até hoje, Isso. né? E Exatamente. ele não, gente. Ele não para. Ele é muito lindo, não para. E ele tem uma cara desde criança de homem, né? Tem. Cara de homem já sério, assim. Ele é muito lindo, Tem, muito sim. tranquilo. Mas assim, hoje eu sou a Dani que luta pelo direito das pessoas com deficiência da cidade. E eu falo que o Daniel, com a chegada do Daniel, eu fui descobrindo uma nova Dani, uma Dani forte, que eu precisei ser. Forte a cada diagnóstico, forte a cada exame, a cada cirurgia. Porque assim, entregar seu filho numa cirurgia não é fácil. E assim, ali eu falo que foi me fortalecendo para trabalhar, porque trabalhar na assistência social também não é uma área fácil de se trabalhar. Com as demandas do Daniel em relação à parte auditiva, em relação a broncoaspirar, eu vi que eu precisava fazer alguma coisa, eu precisava aprender, né, como cuidar do Daniel melhor. Então, assim, a graduação de fonoaudiologia foi algo que veio, assim, não estava planejado, eu nunca planejei fazer. Então, assim, eu fiz exatamente, né, o que me motivou foi o Daniel. Falei assim, eu preciso aprender a cuidar do Daniel, porque na época ele broncoaspirava, tinha indicação de fazer uma gastro. Então, assim, eu precisava fazer alguma coisa e aprender a cuidar do meu filho. E desde o momento que eu comecei a fazer a graduação, eu pensava assim, eu vou ajudar meu filho, vou poder ajudar outras mães. Porque sim, lá em Apucarana é difícil. Difícil acesso à saúde, difícil acesso às terapias, às informações. Então eu falei assim, eu vou aprender e através dessa faculdade eu sei que eu vou fazer algo social. E o bom da fono, puxando um pouco para a área da fono, a gente tem várias áreas, né? É amplo e o Dani precisa de várias áreas da fonoaudiologia. Então isso realmente ajuda tanto o Daniel e você a escolher uma profissional que pode ajudar, você pode fazer em casa, melhorar para o Daniel. Sim, é qualidade de vida. Eu sempre pensei assim, o que eu puder proporcionar para o meu filho de qualidade de vida, eu vou fazer. E isso, voltando a falar da Dani, isso me motivou a fazer uma graduação da área da saúde. Eu já tinha uma graduação que era de gestão pública, né, que é a área que eu queria trabalhar, né, queria ser funcionária pública. E foi um desafio. Porque, assim, a área da saúde eu não entendia nada, não sabia nada. Mas eu fui motivada a fazer, a aprender e a vencer esse desafio. Porque fazer uma faculdade, sendo mãe atípica, com todas as dificuldades, com todas as... como que eu posso dizer? Eu não falo que são as tarefas, todo o desafio que é a privação de sono, a agenda de levar, né, nas terapias. Você não tem uma programação, né? Se programa para fazer tal coisa no dia, muda tudo. Porque às vezes eu falo que eu monto a minha agenda em cima da do Dani. Né? Existe a agenda do Daniel e existe a minha agenda que eu posso fazer depois que eu fazer tudo que ele precisa. E dá para fazer. E dá para fazer, é possível. Eu via ao longo da caminhada, porque assim, eu sempre fui aquela mãe
que pensava assim, eu preciso oferecer os estímulos para o meu filho para ele evoluir. Então, eu tive um momento de luto? Tive também, né? Só que como eu comecei antes dele nascer, então foi um processo mais rápido. E eu tinha Você aprendeu se autoconhecer para poder cuidar dele. Isso. Mas eu falo assim que ao longo da caminhada, eu vi algumas mães que, não que desistiram, mas que ficaram, não é que ficaram fracas, é que assim, a caminhada é difícil. É empecilho, não é que empecilho, é dificuldade na saúde, é dificuldade na educação, é falta de acesso às terapias, até quem tem convênio, a dificuldade de conseguir as terapias pelo convênio. E eu falo assim, você consegue a terapia, ele tá na terapia, tá indo bem. Aí ele vai lá, quebra o implante. Aí tem que parar a terapia. Aí tem que voltar todo o processo. Ou ele pegou uma gripe e ficou doente, deixa de ir, né? Então acaba parando esse processo, essa evolução dele por uma coisa. Porque tem que estar tudo certinho, né? Tem que estar tudo alinhado. Então, assim, foi um processo, fui construindo. Na verdade, você vai construindo. Eu vejo que as mães vão construindo uma rotina, vão construindo, né? Aquela nova realidade. Sim. Porque, assim, o planejamento foi ter uma criança típica. Viver uma criança típica. E a criança depende totalmente, né? Do que a família vai ofertar para ela. E vai lutar por ela. E o que eu vejo, não só lá em Apucarana, né? Eu vejo as famílias estão lutando, pedindo socorro, ajuda, na verdade. Eu vejo que as famílias estão pedindo ajuda. Hoje existe uma demanda, né, dessas mães que estão cuidando dos seus filhos e não estão se cuidando. Então, por isso que eu acho interessante a Dani, assim, admiro, porque você cuida do Daniel como nenhuma outra pessoa, assim, é seu filho, é a mãe, você entende ele pelo olhar, e ele também te entende pelo olhar, que fica grudado o tempo todo. Sim. Só que você vai fazer suas coisas pessoais. Sim. Você não deixa de trabalhar, você não deixa de estudar, você não deixa, né? Claro que às vezes não dá pra ir, sim, mas você força e tenta fazer as duas coisas, que é muito bom. E você se cuidando, você consegue cuidar melhor do seu filho. Então, cuidar de quem cuida. Né? Eu falo que uma família, quando tem uma criança com deficiência, a família precisa de um cuidado, né? Sim. A família, o pai, a mãe, os avós e a aceitação, né? Que existe mesmo aquela deficiência, que a gente precisa lutar. Não pode esconder ele em casa. Não pode esconder em casa. Não deixar de sair. Então, é um desafio. Sentem. É um desafio sair de casa, é um desafio. E, por exemplo, o Dani, né? Como ele usa o implante coclear, é o que chama mais atenção. Né? E você deixa ele com o monstrinho, de bichinho, né? Colorido, deixo, não escondo. Dele, e é mais fácil para explicar para as crianças, né? Porque daí eu falo, tia, por quê? O que faz esse aparelhinho? O que é isso? É para ele ouvir. Tudo bem. Lá na escola onde ele estuda, as crianças já todas ajudam. Se cair, coloca, ou ajuda ele. Em nenhum momento você deixou de levar ele para algum lugar por causa dessa deficiência dele, de alguma coisa? Não, mas eu sei que é difícil. É difícil, é um desafio. Eu falo assim que a gente tem que nós temos, né, mães atípicas, temos que vencer os desafios, umas barreiras físicas, as barreiras dos olhares. Porque eu chego com o Daniel numa praça de alimentação, ele chama atenção. Mas eu sei que isso vai acontecer. Só que assim, conforme vai passando, você vai ficando, né? Você já sabe. Fortalecida, como vai ser, como lidar com os olhares, como lidar com aquela situação. Mas acima de tudo, eu quero que meu filho seja incluído na sociedade. Eu não posso fechar ele numa caixinha e deixar ele lá, porque eu também não vou estar aqui para sempre. Eu tenho que preparar a autonomia dele, levar ele nos ambientes, mostrar ele, as pessoas têm que ver ele, não tem que esconder. Eu não tenho vergonha dele. Não pode ter vergonha. Não pode. Mas assim, eu compreendo a dificuldade das famílias, eu compreendo isso, porque assim, cada família tem uma realidade. Cada família tem as suas dificuldades. Quando nós falamos assim de empatia, né? Muito se fala, tem empatia. Mas a empatia, eu me colocar no lugar do outro. Eu posso até me colocar no seu lugar, né? Mas você tem as suas vivências. Talvez você vai ter dificuldade em pegar esse copo, né? Sim. E
talvez eu não tenha, então vai ser mais difícil para eu pegar. Não, eu falo, cada conquista é uma vitória, Cada né? conquista Você fala, é uma meu vitória. filho não ia sair, não ia andar. Hoje ele tá andando, tá correndo, ele tá indo pro shopping. Sim. Ele vai passear, ele tá na escola, ele tá tomando água sozinho, né? Tá tomando água sozinho. Ele não vai fazer nada. Hoje ele chega lá, ele come, ele faz tudo. Lembra, no começo era só líquido, era uma papinha, não tinha mastiga, não conseguia mastigar. Hoje ele tá comendo, ele tá andando, tá correndo. E por que deixar dentro de casa, né? Sim. E continuando falando da Dani... A Dani, voltando pra Dani. Voltando para Dani, eu acabei a graduação de fonoaudiologia, foi dia 29 a graduação, né? A Eu colação vi, de muito grau. chique, muito Você chique. viu? Eu vi. Foi muito assim emocionante, porque assim foi a... E ele tava lindo, né? Junto, todo chique. Você né? viu que Eu vi, lindo? Foi uma promessa que foi cumprida naquele momento, porque assim, eu fiz essa graduação por causa do Daniel e a formatura foi no dia do aniversário dele. Sério? Foi bem no dia. Então, assim, foi uma confirmação, foi um presente pra mim, né? Pra mim e pro Dani. Fiquei muito feliz, foi um momento muito especial pra gente. E além da graduação, que acabei agora, tem a Dani Corredora. Lá em Apucarana a gente tem um grupo de corrida, o Par Vermelho. Eu sempre tentei incluir, né, o Daniel. Eu penso que o esporte também tem para as pessoas com deficiência. Tem bastante. E eu quero levar isso para Apucarana, sabe? Eu quero que eles tenham uma outra visão, quero que as pessoas vejam que é possível. Lá em Maringá tem o pessoal da Paralimpíadas. Trabalho maravilhoso que é feito lá, maravilhoso. Então, assim, eu já tentei incluir o Daniel nas caminhadas. Então, eu penso que a gente tem que deixar acessível. O local tem que ser inclusivo. As pessoas têm que saberem que as pessoas com deficiências, antes da deficiência, ela é uma pessoa. É um ser humano, né? Tem um uma ser vida humano. ali. Porque antigamente o pessoal falou assim, aquele cadeirante. Mas ela é uma pessoa, gente. Aquela pessoa que utiliza a cadeira de rodas. Então, é um outro olhar. Eu venho para trazer esse outro olhar. Eu quero poder trazer isso, sabe? E o Dani gosta quando ele tá lá correndo? Ele gosta. A última corrida que eu levei ele no carrinho, ele queria olhando para frente. E ele queria que eu corresse mais. Ele queria que eu corresse mais. Só que assim, né? Empurrando um carrinho. E Apucarana, assim, a gente tem uns morrinhos lá, sabe? E correr já é difícil, é um trabalho. Aí você tá correndo com um carrinho, com o Dani em cima, que E ele queria que eu corresse mais rápido. E ele se mexendo que fica mais pesado ainda, né? Mas assim, é muito gratificante levar ele, as pessoas verem que é possível. As outras mães verem que é possível ter uma vida, sabe? Correr, participar de esporte, fazer uma faculdade. E dá trabalho, né? Estudar. Dá trabalho, Você tinha que sim. fazer presencial, tinha estágio. Tinha estágio. Só que assim, é possível. Eu queria que as mães soubessem que vai ser difícil, mas que é possível fazer. E tem que, né? Se Tem que desafiar. fazer. É um desafio cada dia. Eu falo assim que ao longo da caminhada eu conheci várias mães que desanimaram, que hoje quando você recebe o diagnóstico de uma deficiência, pelo menos, né, na minha cidade lá em Apucarana, você procura a PAI, você procura ou alguma entidade, e ali você vai ter que dedicar um tempo para essa criança, vai ter que mudar a sua rotina. A maioria das mães param de trabalhar, né? A maioria daí perde a renda também, às vezes vai depender de um BPC, de um auxílio. E ali são frustrações que vão acontecendo, né? Não vai melhorando, vai piorando, mas assim, não pode desistir. Não pode desistir. Eu falo que nós temos que nos unirmos e lutar pelos direitos. Sim. Uma hora melhora, né? Uma hora melhora e vai melhorar. O começo é difícil. O começo é difícil. É assustador, porque é tudo novo, tudo diferente. Mas depois melhora. Tem uma luzinha no fim do túnel. Sim. E tá aí, hoje lindo, forte. E falando assim do implante, né? Do implante, a experiência que eu tive com o aparelho auditivo e com o implante. Eu falo que foi um marco, assim. O Daniel antes do implante e o Daniel depois do implante. Eu vivi isso e vi, realmente deu muita diferença, né? Eu já cheguei a participar de reuniões, né? Lá na minha cidade, que uma profissional falou pra mim assim, se fosse o meu filho eu não faria.
mas ela não entende, não entendia que, assim, eu estava muito bem orientada pela minha equipe. Eu queria que o meu filho tivesse a oportunidade de ouvir, né? E a minha equipe, no caso o doutor, né, que fez o implante dele, falou assim: Dani, ele tem toda a possibilidade de ouvir, né? A gente vai estar privando ele. Você estava com o médico, o Dr. Luiz Fernando. Luiz Fernando, maravilhoso. Sim, muito cauteloso, sim, muito, né? E sabe, entende do que estava fazendo. Sim, eu fiquei muito tranquila para fazer esse implante, para levar ele com a equipe para entregar. Então, assim, eu tive uma experiência muito boa. Sei que não é a realidade de todas as pessoas, né? Quando lá no começo eu orava ao Senhor, pedindo que o Senhor cuidasse de todos os detalhes, eu vejo que até hoje o Senhor cuida de todos os detalhes. Tudo tem a hora certa. Tudo, né? Tem a hora certa. A equipe que o Daniel fez a cirurgia, você, eu creio que você é fruto de oração. Obrigada. Você é fruto de oração. Muito trabalho. Dedicação. Foi um desafio. Eu imagino você vendo aquele bebezinho pequenininho e assim, é uma busca de ajuda. E assim, o implante, né? O implante, aparelho auditivo, a parte auditiva, a gente depende de resposta do paciente para saber se tá alto, tá baixo, então precisa falar. O Dani não falava, não respondia, então a gente tinha que olhar para ele em olhares. Lembra, eu ficava às vezes mexendo, uma outra olhando se ele reagia com algum reflexo, algum olhar. Dani vai, observa em casa, volta se precisa aumentar um pouquinho, diminuir. Às vezes ela ia para Bauru fazer mapeamento. Sim. E eu aqui, Mari, vou ter que mexer um pouquinho, diminuir. A gente mexia porque não tinha muita resposta concreta, né? Sim. Com o Dani. Então, o Dani foi um desafio, imagina. E tinha que ser rápido, não podia ficar demorando, né? Fazer uma frequência tinha que ser rápido, porque ele também não tinha paciência, cansa. Então, assim, eu falo que o Daniel é uma bênção na minha vida. Ele transformou a minha vida, eu consegui enxergar a vida de outras formas, a lutar, né? Lutar não só pelo meu filho, mas hoje que eu sou candidata lá em Apucarana, vereadora, é lutar pelos direitos básicos, né? Que já, não somente por leis, que as leis já existem. Sim. É lutar por direitos. No começo, na Dani, mãe do Daniel, mas você não ficou só na Dani, mãe do Daniel, né? Não. Você virou a Dani mesmo, a Dani Siqueira, que a Dani, várias funções. Sim, mas assim, era mais fácil ficar quieta? Era mais fácil. Mas eu falo assim que cada um tem sua missão ali. Eu vejo que hoje não é mais sobre mim, é sobre a missão que eu recebi. Né? E em lutar pelos direitos das pessoas com deficiência, em lutar pela vida do meu filho, pelo direito dele, pra ele poder ter os estímulos, né, adequados, para ele poder ofertar a vivência dele em comunidade, para ele poder, assim, não falo nem ele ser, como é que eu falo? Ter a oportunidade de viver na comunidade, sabe? Ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor qualidade de vida. E assim, você falou de lutar. Você tá lutando pelo seu filho, então dá muito mais trabalho, muito mais, né, cansativo, mas você não ficou em casa, parada, olhando pra ele naquela cama, o que será que vai acontecer? Reclamando. Não. Você correu atrás, fez terapia de tudo quanto, tipo, eu lembro que ele chegava lá e fazia ecoterapia. Dani, assim, como que ele tá em cima do cavalo? Ele tá em cima do cavalo, ele gosta. Ele ficava no cavalo, fazia várias terapias e tá aí, o Dani virou esse mocinho lindo, de 7 anos já. Verdade. Um homenzinho, porque ele é todo sério. Ele é uma bênção. E assim, ao longo da caminhada, hoje, né? A gente aprende muito. Hoje agradece muito. Hoje eu vejo que eu faria tudo de novo. Lutaria tudo exatamente como eu lutei. Porque assim, é pela vida do meu filho. E nessa luta, eu vejo que eu tive a oportunidade de lutar por outras crianças também. Porque a minha demanda com o Daniel, as minhas lutas, as minhas reivindicações, são reivindicações de outras mães. Hoje, um pouquinho antes de vir pra cá, algumas mães me mandaram mensagem a respeito de professor de apoio, que é uma coisa que eu consegui para o meu filho, mas através de muita luta, muitos pedidos, muitos encaminhamentos. E eu vejo que outras mães estão lutando por isso. Então, assim, eu vejo que eu tô tendo a oportunidade
de lutar e ajudar outras pessoas, né? Eu ainda consigo ir atrás, mas tem mães que são tão cansadas porque o processo é difícil, a caminhada é difícil e a gente recebe muitos nãos. E a tendência é você, sabe, ficar com medo, porque assim, frustrada, será que vão maltratar meu filho na escola se eu ficar cobrando? Então, assim, a falta de confiança, a falta de apoio, a falta de rede de apoio. Um ponto importante, tem muita mãe que para tudo porque não confia em outra pessoa para deixar o filho. Exatamente. Né? Tem medo de tudo. E não, claro, você tem que cuidar do seu filho, o começo ele é seu, você protege, né? Fica só em cima dele. Mas você tem que desafiar também, deixar ir com outros profissionais na escola, para ele poder ficar independente, né? Sim. Saber que tem outras pessoas ali que também pode ajudar. Exatamente. Hoje meu objetivo é construir essa autonomia, né? Que o Daniel venha ter essa autonomia o máximo que eu puder, né? Que ele puder ter e a qualidade de vida. E através disso eu lutar, através dessa caminhada, outras mães terem a mesma oportunidade que o Daniel está tendo. E Dani, você recebeu o diagnóstico do Daniel, eu falo que o diagnóstico, você não pode acreditar, claro, tem que acreditar, mas não ficar em cima, né? Falar, não, ele vai, como não vai fazer isso? Ele vai, eu vou lutar para ele conseguir isso. Então, correr atrás para aquele papel, aquele resultado de exame mudar. Sim. Né? Eu sempre recebi. E a primeira coisa que a gente faz hoje, quando a gente recebe um diagnóstico, internet. Nós vamos para a internet. Às vezes ajuda e às vezes não. A maioria atrapalha. Mas assim, você acreditar. Você acreditar que seu filho pode evoluir e você poder ofertar os estímulos, você confiar e você ver em cada detalhe a evolução. Sabe? Você acreditar que é possível. É possível. Ô Dani, tem várias mães passando por isso, com certeza. Tem algum conselho, alguma dica que você dá para essa mãe? É claro que é só um tempo, né, que vai ajudar, mas Um conselho? Acreditar no seu filho. No potencial dele. No potencial dele. E cada criança é única. Cada criança vai ter seu tempo, assim, vai evoluir dentro das suas possibilidades, Eu falo que a evolução de cada um é individual. Até para as crianças típicas, né? Sim. É claro, né, que a gente tem outros critérios lá, mas assim, acredite nos seus filhos, no potencial deles e lutem. Invista nele, né? Acredita nele. Sim. Que a gente chega lá uma hora, né? Sim. Certo. Mas, Dani, queria te agradecer de coração. Obrigada por ter vindo, por ter falado um pouquinho de você, do Daniel, que eu admiro muito a evolução dele desde o começo. Que a gente chegou lá pequenininho e falava, será que ele vai vingar? Será que vai dar certo? Eu já escutei isso. Será que vai vingar? Será que vai vingar? Né? Eu lembro que a gente já falou isso uma vez, será que vai vingar? E vingou. Tá aí, quando ele tava no cavalo, falou, Dani, como você deixa ele em cima do cavalo esse tamaninho? E foi, deu certo. Então acredite, né, Dani? Acredite que é possível. Que é possível e dá certo. E não desista quando alguém falar não, que não é possível, que ele não vai conseguir. Acreditem no potencial dos seus filhos. E acreditem em você também, né? Nessa Sim, mãe que você é, isso. Que você também consegue viver, fazer suas coisas para poder cuidar do seu filho melhor. E você estando bem, né? Eu falo que a mãe estando bem, ela vai poder cuidar melhor dos seus filhos, cuidar da família. Porque hoje existe vários estudos, né? Que quando uma família, né, tem uma criança com deficiência, tem uma porcentagem que acho que 70% a 80% dos pais abandonam, né? Abandonam a família, na verdade, né? O meu caso não foi diferente. Felizmente, meu caso não foi diferente. Mas a família é uma estrutura muito importante para a evolução. É o principal. E acreditar tanto em você, no seu potencial como mãe, e acreditar no seu filho. E, assim, a mãe tem que estar bem. A mãe tem que estar bem para poder levar na terapia, para poder fazer os estímulos em casa, para acreditar que é possível ter uma vida, sabe? Poder ir no shopping, poder fazer as coisas do dia a dia. No mercado, padaria, sim, fazer tudo. Que a vida após o diagnóstico. A vida.
muita vida. Isso. E às vezes o diagnóstico foi dado no começo, não é o que ele tem hoje. E assim, o meu filho é exatamente como o senhor quis que ele fosse. Meu filho não está doente. Então, a deficiência, as pessoas confundem a deficiência com uma doença. E não é, né? E não é uma doença, né? Ele não está doente, ele tem uma deficiência. Ele é uma pessoa de direitos, né? Que vai fazer birra. É uma criança que vai fazer birra, que não vai querer ir para a escola. Uma outra criança, claro, com suas dificuldades. Ele precisa do apoio. Você sabe de ajuda. O tempo dele, né? Sim. O limite do que ele consegue, que não consegue. Até pra gente fazer a ativação do implante, ativação no mapeamento. Tem um limite, se passar muito tempo ele quer ir embora, ele não colabora, como qualquer outra criança. Mas a minha maior dificuldade com o Daniel hoje é os locais que não são inclusivos. É isso. É isso aí. Mas vai melhorar. A escola tem que se preparar para receber ele, tá se preparando. Os locais. E isso já melhorou muito, né? Já tá mudando muito. Tem que melhorar muito ainda, mas já melhorou bastante. E vai melhorar cada vez mais com a Dani aí. Que as outras mães atípicas também se unindo, tudo isso vai melhorar. Eu penso que nós temos que nos unirmos mesmo. Tem que se unir. É uma união. Tanto a mãe atípica quanto típica, para essas crianças poderem participar da sociedade, poder participar, passear num shopping, poder ir num brinquedo, num parque, tudo eles têm que participar. Sim. Que eles gostam e sentem, né? Ela tem sentimento. Sim, é verdade. Mas, Dani, obrigada. Eu que agradeço. De coração, tá? E tô com saudade do Daniel. Próxima vez eu trago ele. Traz ele pra gente mostrar o Daniel aí. Tá bom. Bom, um beijo, obrigada. Obrigada. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Porque sempre que eu vou falar do Daniel, assim, é muito gostoso. Sempre quando eu posso falar. Não, e se deixar a gente fica o dia inteiro, Sim, né? com Tem certeza. muita coisa, muito assunto pra falar. Sempre quando eu vou falar da minha maternidade, falar da vida do Daniel é falar de milagres. O Daniel é um milagre na minha vida. E agora, como parceiras, né? Isso. Profissionais, estamos aí no que for preciso, gente. É verdade. Obrigada, agradecer a Dani Siqueira, que veio participar aqui e contar um pouquinho da sua vida do Daniel. Obrigada. Obrigada.